Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudo. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental, e vamos então para mais uma aula de Ciências. Bom, nessa aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os movimentos que a Terra realiza. Nessa aula nós vamos estar falando sobre o movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento de precessão. São 3 movimentos que a Terra realiza. Então, eu peço que você pegue seu livro didático, que você abra seu livro didático na página 19 e vamos dar início, então, a mais uma semana de estudos. Como você sabe, nós estamos estudando a unidade 3 com o título Sol, Terra e Lua. Então, vamos lá, meu querido aluno, vamos lá, minha querida aluna. Vamos para mais uma aula de ciências. Como vocês já sabem, os movimentos que os astros realizam, eles foram descobertos há muito tempo atrás por diversas civilizações, por diversos povos, né, que tinham a curiosidade de olhar para o céu e entender o porquê da existência desses astros e como eles se movimentavam. Então, a partir dessa curiosidade que o homem teve, né, de olhar para o céu e ir atrás de explicações que viessem, né, a fazer com que ele entendesse o porquê da existência desses astros e como eles se movimentavam, o homem ele viu a necessidade de se aperfeiçoar instrumentos de observação, né? Então, para se observar o céu, o homem ele precisava desses equipamentos, como, por exemplo, a luneta. A luneta, que foi um equipamento que foi muito bem, né, foi muito bem aperfeiçoado por Galileu Galilei, e esse instrumento ajudou muito na observação do céu, né, para que eles pudessem observar o movimento que esses astros que esses astros realizavam, né? E a partir disso, a partir desse aperfeiçoamento desses instrumentos e também através de cálculos matemáticos, cálculos esses bem difíceis, o homem ele conseguiu criar modelos cosmológicos que nós já estudamos nessa unidade. E nós sabemos hoje que o modelo cosmológico aceito, né, que o homem conseguiu detectar que é o modelo correto em que os astros realizam hoje em dia, até a atualidade, é o modelo heliocêntrico, né, de Nicolau Copérnico. Isso você também já estudou. E aí, mesmo assim, quando a gente observa o céu, né, e o movimento das estrelas, o movimento do Sol, né, durante um dia, a tendência é a gente falar o quê? Que o Sol e essas estrelas, eles estão em movimento. Só que nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, né? Por quê? Porque a realidade é que nosso planeta Terra é que está em movimento. Então, não é só os outros astros, mas quem vive no nosso planeta, como nós, a tendência é a gente ter essa observação de como se o que estivesse fora estaria em movimento e a gente não. Mas a realidade é que o nosso planeta Terra, ele também realiza movimentos. Se a gente observar a primeira imagem, né, da página 19 e a segunda imagem, que é essa aqui, então você tem 2 imagens, essa primeira e você tem a segunda imagem. Então, quando a gente observa essas 2 imagens aí da página 19, a gente consegue identificar um movimento chamado de movimento aparente. Ou seja, quando você está no referencial, por exemplo, o nosso referencial aqui é a Terra. Então, dependendo do referencial que você esteja observando, o movimento aparente que você vai ter é de que as estrelas, como você vê na imagem, aí na primeira imagem, e o Sol aqui na segunda imagem, você tem a impressão de que eles estão o quê? Se movimentando, né? Então, esse movimento que os astros realizam, como as estrelas,
E o Sol, aqui da segunda imagem, é esse movimento aparente, nós chamamos de movimento aparente, ou seja, dependendo do referencial que nós estejamos, no caso aqui nós estamos no nosso planeta Terra, a gente tem esse movimento aí, como se você tivesse, a verdade é que você tem, né, a capacidade de ver aqui, ó, as estrelas se movimentando e também o Sol, como se ele estivesse também se movimentando. Esse movimento é chamado de movimento aparente, ou seja, se você pega a Terra como referencial, como seu referencial de observação, você vai ter essa identificação, né, desse movimento dos astros, como, por exemplo, aí da imagem as estrelas e aqui da segunda imagem o nosso querido Sol. Então, esse conceito de movimento aparente, ele não é um conceito errado, né, de se utilizar. Mas se a gente fosse pegar o movimento aparente como base para definir a questão dos movimentos dos astros, a gente iria ter uma dificuldade muito grande, né? Por quê? Porque eles estariam o tempo todo em movimentação. Então, para a gente analisar, para a gente criar, para os pesquisadores criarem, né, definições e estabelecer esses movimentos, então esse movimento aparente que os astros eles ficam ali se movimentando, seria muito difícil, né? Seria muito difícil para a gente analisar, porque a gente teria essa dificuldade, né, para analisar por causa da questão do movimento. Então é muito mais fácil, né, a gente criar, a gente estudar de forma científica esses movimentos, estando esses astros parados. Então, uma vez eles parados, né, o Sol e as estrelas e os demais astros, fica muito mais fácil de se estudar. Então, se você pega o Sol parado e a Terra se movimentando, fica muito mais fácil de descrever fenômenos, né, de explicar fenômenos que acontecem durante a movimentação desses astros, durante a movimentação do Sol, da Terra e da Lua. E aí nós temos que entender que não se trata necessariamente desses movimentos aparentes ajudarem ou não no entendimento desses movimentos. Não se trata de algo que é certo ou errado, mas de algo que fique mais simples e mais prático e abrangente da gente entender. Então, numa visão científica, é muito mais fácil, é muito mais prático e muito mais abrangente a gente pegar um ponto que não seja o nosso planeta Terra, ou seja, qualquer ponto no universo, para que a gente possa entender, né, os movimentos que a Terra, o Sol e as estrelas realizam. É por isso que esses modelos teóricos, né, que explicam para a gente como se dá o movimento da Terra, né, o movimento da Lua, né, e dos outros astros, é feito sempre com aquele astro parado. É muito mais simples, é muito mais prático e abrangente para que a gente possa entender. Vamos falar agora então sobre os movimentos, né, que a Terra realiza, né? Bom, se a gente for falar sobre movimentos que a Terra realiza, eu poderia descrever aqui para vocês dezenas delas, né? Então a Terra, ela faz dezenas de movimentos. Só que existem dois movimentos que são fundamentais, né, que são extremamente importantes para estudo e que nós não podemos desconsiderar, que são eles o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, que é o primeiro que nós vamos ver agora, ele é um movimento em que a Terra ela gira no seu próprio eixo, como se fosse um peão. Eu não sei se vocês já viram aquele brinquedo, mas existe um brinquedo que na próxima página a professora vai estar mostrando para vocês. É um brinquedo que ele não é muito utilizado hoje. As pessoas que nasceram lá nos anos 90, 80, eles brincaram muito, né, com o peão.
Então, o peão, ele faz um movimento de rotação bem parecido com o nosso planeta Terra, né? Ou seja, é um movimento em que aquele corpo, aquele astro, ele gira no seu próprio eixo, né? E aí a gente pode comparar o movimento do peão com o movimento da Terra. Quando você joga o peão, né? Para quem já brincou de peão, quando você joga o peão, ele fica ali, girando no seu próprio eixo. Então, é mais ou menos esse o movimento de rotação que o nosso planeta Terra realiza. No entanto, a frequência de giro do peão, ele é muito maior, ou seja, o peão, ele faz muito mais voltas, né, em questões de segundos. O nosso planeta Terra, a frequência de giro do nosso planeta Terra é muito menor. Só para vocês terem uma ideia, a Terra, para ela dar um giro, né, no seu próprio eixo, ela demora cerca de 24 horas, tá? Se a gente fosse fazer uma análise de tempo precisa, seria um valor, né? Se fosse mais preciso esse valor, o movimento de translação, seria de 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos. Só que para nível didático e mais prático, nós dizemos o quê? Que o movimento de rotação ele dura por cerca de 24 horas. E esse movimento de rotação é ele que é responsável por fazer o Sol nascer e o Sol se pôr. Ou seja, o movimento de rotação é o movimento que faz que se suceda os dias e a noite. Ou seja, no período, ou seja, você tem dia e noite num período de 24 horas, que é o que nós vemos aqui, ó, nessa imagem. Então, a Terra, ela gira no seu próprio eixo. Estão vendo aqui, você tem um eixo que é como se fosse essa linha aqui imaginária que corta o meio do planeta Terra. Então, ela faz esse movimento aqui, ó, no seu próprio eixo. E aí, o Sol, ele sempre vai nascer, né, do lado leste, ou seja, no horizonte, e ele sempre vai se pôr do lado oeste. E aí, outra coisa que a gente tem que observar é que a Terra, ela faz esse movimento em sentido anti-horário. E aí, por ela fazer esse movimento anti-horário, então sempre, né, em que o Sol estiver desse lado, né, em que o planeta Terra estiver recebendo raios solares desse lado daqui, do lado esquerdo, você já sabe que é dia, e do outro lado do planeta você já sabe que vai ser noite. Agora vamos falar do movimento de translação. O que é o movimento de translação? O movimento de translação nada mais é que o movimento, como você vê aqui na imagem, ó, o movimento em que a Terra faz ao redor do nosso querido Sol, dessa estrela chamada Sol. Essa palavra translação, né, ela deriva do verbo transladar ou translada. Ou seja, se deslocar de um lugar para o outro. Isso que significa esse termo transladar, né? Um verbo que deriva de translação, né? Então, nada mais é que a Terra, né, se movimentar ao redor do Sol, ou seja, ela sair de um lugar para o outro. Se a nossa querida Terra ela fizesse apenas um movimento de rotação, ela não conseguiria sair do lugar, né? Então ficaria difícil ela se movimentar. E a partir do momento que ela se desloca, né, que ela faz esse processo de transladar, que ela se desloca ao redor do Sol, ela já cria um outro movimento. Então a Terra ela faz dois tipos de movimento, né? Ao mesmo tempo que ela faz um movimento de rotação, ela também faz um movimento de translação.
O movimento de rotação, quando ela gira no seu próprio eixo, e o movimento de translação, quando essa Terra gira ao redor do Sol. E aí esse movimento de translação, ele gera um movimento que dura cerca de 365 dias e 6 horas. Tá? Então, esse período de 365 dias e 6 horas é o período, ou seja, o tempo em que dura o movimento de translação. Ou seja, o movimento de translação dura cerca de 1 ano, né? E aí, como ficaria confuso termos 365 dias e mais 6 horas, o que se definiu? Se definiu o ano bissexto. O que é, professora, esse ano bissexto? Significa que a cada 3 anos, né? Que a cada 3 anos com 365 dias, nós teríamos um ano com 366 dias. É por isso que esse dia a mais, ele se dá, né? É por isso que a existência desse ano bissexto de 365 dias se dá justamente por isso, por causa do resultado da soma dessas 6 horas, né? Que são constadas a mais para ser dividido durante esses 4 anos. Então, como eu tenho 3 anos de 365 dias e eu sei que cada ano tem 6 horas a mais, então a soma desses 3 anos, né, que tem 6 horas a mais, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram essas horas que ficou a mais e que não foram computadas e eles jogam para um ano, né, que fica com 366 dias. É por isso que ele é chamado de ano bissexto. Bom, vamos falar agora do movimento de precessão, né? Como eu já falei para vocês, a Terra ela faz dezenas de movimentos, né? Só que existem movimentos que são essenciais para estudos, que nós temos que ter consciência desses tipos de movimentos. Até porque são movimentos que nos trazem consequências muito evidentes. Por exemplo, o movimento de rotação. Eu sei que eu tenho a criação do dia e das noites. O movimento de translação, eu sei que traz como consequência, né, a duração de um ano, ou seja, nos ajuda a contagem de tempo. Por quê? Porque o movimento de translação dura em média 365 dias, isso quando não é ano bissexto. Se for um ano bissexto, ele vai durar 366 dias. Então, um movimento que não pode também deixar de ser estudado é o movimento de precessão. O movimento de precessão é o movimento do eixo da Terra, né? Ou seja, a Terra ela realiza esse movimento, ela gira no seu próprio eixo e aí ela gira ao redor, né, da órbita do Sol. Esse movimento ele é chamado de movimento de precessão. Então, o eixo da Terra não é um eixo assim perfeito, né? Não é essa perfeição toda. Então, ele não fica perfeitinho na vertical. Quando a Terra faz o movimento em que ela gira no seu próprio eixo, esse movimento em relação à sua órbita não é um movimento perfeito, ou seja, ela não vai ficar lá bonitinha na vertical. Mas a realidade é que ela fica inclinada em um ângulo de 23,5 graus. Então, para a gente imaginar essa inclinação em que a Terra fica fazendo esse movimento de precessão, ou seja, em que ela fica girando no seu próprio eixo, numa inclinação de 23,5 graus, a gente pode imaginar o movimento dela ao comparar um peão. Olha só o peão aí. Você está vendo aqui o peão girando? Então, quando você joga o peão, que ele fica girando no seu próprio eixo, fazendo um movimento bem parecido com o movimento de precessão, o que a gente observa? É que ele gira no seu próprio eixo, né? Ou seja, ele fica girando aqui no seu próprio eixo,
E ao mesmo tempo que ele gira no seu próprio eixo, ele faz um movimento inclinado, que nem você vê aí na imagem, né? Então, esse movimento em que o peão ele está girando no seu próprio eixo e gira numa circular inclinada a 23,5 graus é chamado de movimento de precessão. E a gente pode comparar aqui, ó, ao movimento em que o peão ele faz quando ele está girando. A gente pode fazer essa analogia, né, de comparar o movimento do peão ao movimento de precessão, que é esse movimento que a Terra realiza. E aí a nossa querida Terra, ela faz esse movimento de precessão. Ou seja, aqui você tem o eixo, né, na vertical dela. Então ela fica girando no seu próprio eixo. E aí ela pega, e ao mesmo tempo que ela gira no seu próprio eixo, ela faz esse movimento circular aqui, ó. Esse movimento circular em que ela está inclinada num ângulo de 23,5 graus. Então, ao mesmo tempo que ela gira no seu próprio eixo, ela faz isso aqui, né? Ela faz esse movimento inclinado, né, de 23,5 graus, e ela gira esse movimento, ela faz esse movimento girando ao redor do Sol. Esse movimento de precessão, ele é um movimento muito lento, né? Ou seja, é um círculo, né, que ela faz inclinado a 23,5 graus, que demora muito tempo para se formar um ciclo completo, né, porque é muito lento esse movimento. Só vocês terem uma noção, esse movimento de precessão, para ele se completar, leva o tempo de 26 mil anos. Então, haja tempo para se fazer uma volta, né, para se completar um ciclo desse movimento de precessão. E aí você pode me perguntar, professora, mas o movimento de precessão causa algum efeito, né, no nosso planeta Terra? Não. Não causa nenhum tipo de efeito durante a duração dele, né? Nenhum efeito assim que venha a ser notório. Mas, assim, quando você olha para o céu, uma mudança na posição das estrelas. Tá? Esse é o único efeito visível que o movimento de precessão que é notório. Né? Então, ele não vai mudar. Esse movimento de precessão ele não vai causar nenhum efeito em relação à duração das estações do ano, só vai, e nem mesmo no período de dia e de noite, mas ele vai causar, né, uma mudança visível na posição das estrelas. Vamos pegar o exemplo aqui. Por exemplo, atualmente, lá no hemisfério sul, é possível a gente observar a constelação típica de Órion, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo nessa imagem à esquerda. Né? Então, é muito mais fácil a gente localizá-la, essa constelação, em dezembro. Principalmente por causa do quê? Que você, em dezembro, você consegue visualizar as Três Marias, né? Que são essas estrelinhas que formam a constelação de Órion. Então, lá no período de dezembro, é muito mais fácil você ver essa constelação. Então, se a gente estiver no verão e nós estivermos no hemisfério sul, nós vamos conseguir observar a constelação de Órion, que é formado, né, localizado por essas Três Marias, que são essas três estrelas aqui. Estão bem aqui, né? Então, quando a gente está no período de verão, né, para regiões que tem essas estações do ano, e que, se você estiver localizado no hemisfério sul, você já sabe que você vai ver a constelação de Órion, ou seja, lá por volta do mês de dezembro, né, que é a época que aparece essas três Marias que fazem, né, a formação do cinto de Órion, que é essa constelação que você está vendo aí na imagem à esquerda. E aí, lá no fim do outono e para o início do inverno, lá por volta de junho a julho,
há uma constelação muito típica, né, no hemisfério sul, que é a constelação de Escorpião, que é essa que você está vendo aí, ó, à sua direita. Então, por causa da precessão, daqui a 13.000 anos será observado ao contrário, ou seja, no hemisfério sul. No período de verão, você vai estar vendo a constelação de Escorpião e no inverno você vai estar vendo a constelação de Órion. E aí serão necessários passar mais 13.000 anos para que ocorra o ciclo e a posição das constelações se invertam. Então a gente nota o quê? Que a precessão ela é um movimento que a Terra realiza, né? Essa volta num ângulo de 23,5 graus, em que há apenas a mudança aí na posição das constelações, ou seja, no movimento das estrelas. Muito bem, meus queridos alunos. Então, esse foi o nosso conteúdo. Vamos agora, então, para as nossas atividades da aula de hoje. Como vocês já sabem, a professora deixa em PDF anexado a atividade para casa toda segunda-feira. Então, hoje eu vou estar deixando em anexo a atividade para casa, as 8 questões referente ao nosso conteúdo. A professora vai estar também deixando em anexo a atividade dos alunos de educação inclusiva. Então, vou estar deixando em anexo esses dois arquivos, tanto a atividade para casa dos alunos regulares, como a atividade dos alunos de educação inclusiva. Vamos então para as atividades de hoje do nosso livro didático e livro de atividades. Na nossa aula de hoje, a professora só vai estar deixando atividade no livro de atividade do aluno. Então, lá no livro de atividade do aluno, você irá dar continuidade nos exercícios no livro de atividade do aluno. Nosso livro de atividade, você irá fazer hoje, então, a página 12, questão de 21, 22 e 23. E você irá fazer também a página 13. Página 13, 24 e 25. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Faça seu exercício da página 12 e 13 do livro de atividade, que são essas duas páginas, do livro de atividade do aluno. E faça também, realize sua atividade para casa do PDF que a professora vai estar deixando aí em anexo para você. Então, página 12 e 13 do livro de atividade do aluno, questão de 21 a 25. Tá bom, meus queridos? Então, é isso, meus amores. Boa aula. Boa tarefa para vocês. Não esqueça, assim que você terminar de fazer a sua atividade, tire foto e mande para o privado da professora no WhatsApp. Querido aluno, não esqueça de tirar foto da sua atividade que você realizou hoje e mande para mim no privado, tá bom? Então é isso, meus queridos. Boa tarefa para vocês.